Tá. O irmão mais velho. Tudo bem com você? Nós estamos aqui hoje para mais um vídeo. Agora nós voltamos com a aula 2, Jornada do Carisma. Não perca, preste bastante atenção, tá bom? Autoimagem, nós precisamos falar de autoimagem. Não tem como você perder a timidez, você adquirir confiança, você melhorar suas relações sociais se você não corrigir isso aqui, ó. Autoimagem, você precisa se ver bem. Então a primeira coisa, isso chama DRR, eu que dei o nome, tá? DRR é diagnóstico, ressignificação e reafirmação. Tá bom? Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Coloquei diagnóstico e ressignificação primeiro, depois nós vamos apagar para falar um pouco da teoria do monte e da reafirmação. Se você tiver com papel e caneta aí, anota, porque isso é muito importante você anotar, tá bom? Porque daí depois você pode ver o que você anotou, você lembrar, senão você não consegue reter o conhecimento. Primeiro D, DRR, primeira letra, diagnóstico. Quem é você? Você precisa ter um diagnóstico de você. Não tem como o médico curar uma ferida sem antes ter o diagnóstico. Então a primeira coisa é, você precisa saber aonde está doendo, ok? Como que o médico faz para saber onde está doendo? Ele vai apertando. O que é o apertar? O apertar é fazer pergunta, tá bom? Vamos chamar o apertar de fazer pergunta. Então como que você descobre aonde está doendo na sua alma? Fazendo pergunta para si mesmo. Para carne, o que o médico faz? Ele aperta, tá doendo o braço, ele acha que, ai, doeu, aqui no cotovelo, no cotovelo. Então, você sabe que é aqui que está o problema. A mesma coisa com a sua alma. Tem um problema aí, por isso que você tem alguns bloqueios, tá bom? Então você precisa se fazer perguntas. A melhor coisa que você faz é se fazer perguntas. Se você ficar muito tempo no Reels, em tudo, você não vai ter esse tempo. Então tira um tempo e pergunta, quem é você? Essa é a primeira coisa. Então se você quiser fazer esse exercício anotando, você anota. Se você quiser só meditar, você pensa assim, ó, eu sou o Robson, tenho 25 anos, eu gosto de teatro, eu gosto de socializar, eu gosto de sair, eu gosto de ir no cinema, eu gosto de ir na igreja, gosto de ler, eu gosto de N coisas. Vai falando as coisas que você gosta, fala as coisas que você não gosta. Quem é você? Se alguém te perguntasse, quem é você? Você ia ter que falar. Então, primeira coisa, quem é você? Eu sempre gosto de falar assim, ó, eu sou filho de Deus, filho amado, imagem e semelhança de Deus, eu sou amado de Deus. Para você que está assistindo esse vídeo e não é cristão, não tem problema, mas as coisas que eu acredito vão se refletir naquilo que eu estou ensinando. Não dá para você assistir, dá para você aprender. Eu só estou já deixando claro, porque às vezes eu vou falar alguma coisa assim de autoafirmação e às vezes você que não é cristão fica assim, poxa, esse cara tá louco. Não, é porque se você crê em Jesus, lê a palavra, você vai ver que tem várias autoafirmações de identidade, tá bom? Mas você não fica perplexo, não. Continua assistindo, vai acompanhando para você ir entendendo. Então, primeiro, quem é você? Faça essa pergunta. Depois, qualidades e defeitos, tá bom? Lembrando que esse vídeo, ele é para quem quer. Irmão, se você tá aí assistindo, você não tem esse problema de socializar, você não quer melhorar o seu carisma, você não quer melhorar, assim, ficar sem travar, melhorar sua timidez, sua forma de falar com as pessoas, saber interagir melhor, se divertir num ambiente social. Se você não precisa disso, não assiste o vídeo. Não precisa assistir, tá bom? Esse vídeo é para quem realmente quer mudança. Quem está aí no ensino fundamental, ensino médio, ou às vezes você é até um pouco mais de idade, mas você sabe que tem essas travas, esses bloqueios, você quer aprender, porque você sabe que o conhecimento liberta. Não tem outro caminho de libertação senão conhecer a verdade. Então você tem que adquirir conhecimento para ficar livre. Então, quem é você? Qualidades e defeitos. Fala uma coisa que você gosta, uma coisa que você não gosta. Na verdade, uma qualidade sua e um defeito seu.
Ah, meu defeito é ser muito sincero. Eu gosto de falar mesmo, mas quando eu falo as pessoas não gostam que eu sou muito sincero. Tá bom, coloca aí, ó. Você acha que é um defeito? Qualidade. Você pode colocar alguma qualidade sua, faça essa lista sobre você. Você precisa ter esse diagnóstico. Não adianta pular o vídeo, não adianta querer queimar a etapa. Você precisa saber quem é você, qualidades e defeitos. Agora, uma pergunta que você faz para si mesmo, para se conhecer melhor, é um autoconhecimento. Estamos tratando de autoimagem. Maior medo social. Como assim, Robson? Maior medo social? Ora, qual que é o seu maior medo social? Seu medo é passar uma vergonha? Seu medo é ser rejeitado? Seu medo é ir lá em público e quando você for falar, ninguém dá atenção de você passar vergonha? Qual que é o seu maior medo? Seu maior medo é alguém te afrontar no meio de muita gente? Qual que é o seu medo? Se faça essas perguntas. Às vezes o seu medo ele é tão forte em você porque você nunca se fez perguntas. Na medida que você vai fazendo perguntas para você, tá, qual que é o meu maior medo? Ai, meu medo é falar assim, as pessoas assim, e me julgar, não querer entender o que eu tô querendo dizer. Aí você pergunta, nossa, mas por que eu acho isso? Por que eu tenho esse medo? Faça essas perguntas. Você precisa desse diagnóstico. Só de você fazer essas perguntas, você já vai ver a diferença que vai fazer na sua vida. Tô falando a verdade, não é superficial não. Tem um psicólogo, também autor de livro, muito conhecido, chamado Augusto Cury. Ele fala das janelas killer. A gente vai falar um pouco disso que ajuda na parte de ressignificação. Mas ele fala dessas janelas killer, que são traumas que a gente tem do passado, traumas que nós criamos dentro da gente, e na medida que nós vamos fazendo perguntas, meditando dentro da gente, a gente se conhecendo por dentro, você vai ressignificando isso. Cara, isso é sensacional, tá bom? Então, maior medo social. Se faça essa pergunta, você não precisa corrigir agora. Você não precisa saber o porquê, você não precisa, não dar desculpa, tá? Seja honesto. Ah, Robson, tenho medo de passar vergonha mesmo, tenho medo de... Seja honesto, tá? O princípio é a verdade. Não adianta você mentir. Se você mentir agora, aí a gente não consegue resolver o problema. Então, quem você é, qualidades e defeitos, maior medo social. Pode listar também os seus medos sociais, mas coloca o maior medo para você saber onde mora a ferida. Só de você cumprir essa primeira etapa aqui, ó, do diagnóstico, vocês me perdoam que eu fiz tudo de azul, porque o preto e o vermelho acabou a tinta hoje. Então vou ver se eu compro. Hoje ainda, tinta preta, canetão preto e azul, preto e vermelho, porque ajuda, as cores assim ajuda para não ficar muito enjoativo. Então o diagnóstico, você faz isso, você vai ver como vai perder um peso. Mas tira um tempo, medita pensando nessas coisas que eu coloquei, tá bom? Segundo ponto, ressignificação. Ressignificação, mude o significado. Você precisa mudar o significado das coisas. Nossa, perdi a tela ali que eu via, mas dá para continuar daqui mesmo. Vocês acompanham. Você precisa mudar o significado das coisas. Tem muita coisa na sua vida que você pode ter dado o significado errado, tá bom? Você pode ter dado um significado errado. Se você é cristão, você sabe que existe, como posso dizer? Existem sofismas que são criados na sua mente e isso te atrapalha e isso gera alguns bloqueios em você. Então mude o significado. Primeira coisa, depois que você fez o diagnóstico, você vai avaliar os significados. Você vai ver assim os seus medos, você vai pensar sobre todas as coisas, tá bom? A gente vai aprofundar isso na teoria do monte, não vou falar disso agora. Corrija a motivação. Então o que é corrigir a motivação? Você precisa enobrecer é a palavra, você precisa trazer nobreza às suas motivações. Por que você quer se tornar mais sociável? Porque isso tem que ter uma motivação correta. Sabe por quê? Porque se eu falar assim para você, se você falar assim para mim, Robson, eu quero ser um pouco mais popular.
Quero ser um pouco mais popular, sei que isso ajuda na confiança, na autoestima. Quero me dar melhor com as pessoas, sou muito acanhado. Se você quer ser um pouco mais popular, mas por que você quer isso? Se faça essa pergunta. Porque se for para você se sentir a última bolacha do pacote, se a motivação não for boa, não for nobre, você vai sentir vergonha. Porque a nossa consciência, ela pode, se a motivação for ruim, você não vai querer compartilhar. Tudo que você não quer contar para ninguém é algo que tem um fundo de vergonha, que é digno de vergonha. Senão você contava. Se fosse coisa boa, você contava. Então você precisa corrigir as suas motivações, porque isso tem relação direta com a sua vergonha. Então às vezes você não sabe, mas as suas motivações não são boas. Às vezes você não sabe, mas a sua motivação é vaidosa. Você quer ser o mais popular porque você quer ser o pá. Você não pensa em servir, você não está pensando em manter as pessoas assim, numa boa relação, um ambiente harmonioso. Às vezes não é essa a sua motivação. Às vezes a sua motivação é vaidosa. Então você precisa fazer perguntas para você, tá bom? Não estou te acusando, é só para você entender mesmo. Veja as suas motivações. Por que você quer essas coisas que você está buscando aqui? Por que você quer? Faça as perguntas por quê. Porque daí você precisa corrigir sua motivação. Se tiver alguma coisa muito que não é boa, que é vaidosa, você vai ter vergonha. Então já corrige suas motivações. Fez o diagnóstico, corrigiu as motivações. Para isso você vai ter que mudar o significado, entender o porquê você quer fazer as coisas. E agora a gente vai para a teoria do monte. Aí a gente vai entender um pouco mais essa mudança de significado. Tá? Que eu não queria entrar, senão vai denunciar algumas coisas da teoria do monte. Eu vou apagar aqui. Tá? Teoria do monte, tá bom? Eu fiz isso para ajudar, é só uma parábola. Ó, tá vendo o monte aqui? O que acontece? Você tá aqui, ó. Isso aqui é só para ajudar, tá? Não tô inventando nada. É porque eu pensei numa coisa e eu falei, é melhor fazer isso num desenho que fica melhor de entender. Então você tem várias motivações. Como você vai ressignificar? Porque pode ser uma tarefa difícil. Como você vai ressignificar? Você tem várias motivações do que você quer fazer, as coisas que você quer fazer na sua vida. Então, você está aqui, ó. Você está aqui na Terra, no plano. Existe uma pessoa que está aqui. Vamos colocar aqui, você vai entender. Você vai falar, nossa, mas esse cara está flutuando. Você vai entender. Vou até colocar uma capa aqui nele. Tem a pessoa que está aqui, ela tá no chão. Os pés no chão. O que é essa pessoa? Essa pessoa é aquela que as áreas da vida dela, elas não estão direcionadas para um lugar bom, tá? Elas não estão assim, você não tem, é como se não tivesse esperança. Então, essa aqui, vou colocar a 0 graus. Continua comigo. Essa aqui 90 graus, você vai entender. E aqui 45 graus, que é a montanha. A pessoa que está aqui, ela não consegue responder algumas perguntas básicas. Então se você perguntar assim, nossa, mas e a sua vida social? Como vai a sua vida social? Ela fala assim, vai bem, vai mais ou menos, sei lá. Como vai a sua vida de estudos, faculdade, etc. Queria fazer tal faculdade, blá blá blá, sabe? Um assunto morno. 0 graus, é a pessoa que está no plano. Você vai ver como isso influencia no carisma. Tem a pessoa que está a 90 graus, é a pessoa que voa. Como assim voa, Robson? Ela está viajando na maionese. Você fala assim, como vai a sua vida social? Nossa, é a melhor de todas. Cara, tá incrível. Aqui a gente vai chamar de a pessoa que está fora da realidade, tá bom? Essa pessoa aqui, ela beira a soberba. Vamos chamar de soberba, mas não fica ofendido, não. Vamos chamar de soberba. E aqui no 0 graus a gente vai chamar de frágil.
Fragilidade. Medo. Tá bom? Então, o que você precisa saber? O que é o carisma? O carisma é a junção de confiança com humildade. Tomara que esteja dando para ver daí, tá bom? Confiança mais humildade. Para você ter carisma, você precisa ter a junção de confiança e de humildade. Agora você vai entender esse desenho aqui, tá? Eu criei essa teoria ontem. Então você me perdoa aí se eu falhar um pouco na explicação, mas é porque eu acho que ajuda para entender, tá bom? Então, para você ter carisma, para você se relacionar melhor, para você vencer sua timidez, vencer os bloqueios, você precisa de duas coisas, confiança e humildade. Essas duas coisas têm que estar harmoniosas, elas têm que ter uma harmonia, têm que estar bem conversadas. Se você tiver confiança e humildade, isso gera carisma. Você fica carismático. E isso vai te ajudar a vencer os bloqueios. A pessoa que está aqui no 0 graus, que é a pessoa que ela não sabe como está a vida social, não sabe como está a vida profissional, não sabe dizer como está a vida amorosa, sei lá, qualquer área da vida, área espiritual, área emocional, a pessoa que não tem perspectiva, tá bom? A pessoa que não tem perspectiva, ela vive numa sensação de fragilidade, de medo, tá bom? Você vai entender. A pessoa que vive aqui, ó, o Superman, 90 graus, é a pessoa que acha que tudo está extremamente bem. É aquela pessoa que está fora da realidade. Então a pessoa que está fora da realidade, ela está aqui a 90 graus. Qual que é a harmonia perfeita? É a pessoa que está a 45 graus. Como assim, Robson? Eu não estou entendendo. Aonde você quer chegar? A pessoa que está aqui a 45 graus é a pessoa que, se você pergunta assim, como vai sua vida amorosa? Olha, minha vida amorosa, não estou me relacionando com ninguém, mas, sempre tem o mais, mas eu espero encontrar uma pessoa na qual eu vou casar, ter a minha família e construir, poder servir nessa terra. Bênção, 45 graus, tá entendendo? Você tem que estar a 45 graus. 45 graus é o balanceamento entre confiança e humildade. Então, a pessoa que fala assim, vamos lá, vamos dar outro exemplo. Como é que tá, deixa eu mexer aqui, como é que tá a sua vida financeira? Esse aqui é o José, vamos chamar ele de José. Ele que tá subindo aqui, ó. José, como é que tá a sua vida financeira? Olha, minha vida financeira, eu tô trabalhando num lugar que eu não ganho, que eu ganho assim um salário mínimo, mas eu tenho planos de abrir uma empresa X, eu tenho planos de um projeto que eu quero fazer para curar pessoas em tal área e eu já tô com o dinheiro assim planejado para investir nisso, para dar base nisso. Então, ele tá vendo que ele tem uma perspectiva de onde ele quer chegar? Essa é a diferença. A pessoa de 0 graus, ela não sabe, ela só reclama. Então ela fala assim, eu tô trabalhando no lugar de salário mínimo, não tô aguentando, Robson, nossa, é muito ruim, sabe? A pessoa do 0 graus. Então ela não tem confiança, tá entendendo? A pessoa do 0 graus, ela é uma pessoa que ela pode ser humilde, ela pode ser 100% humilde, só que ela não tem confiança, porque ela não tem perspectiva. E por que ela não tem perspectiva? Porque ela nunca fez um diagnóstico. E se ela não fez o diagnóstico, ela não ressignificou. E se você não fez o diagnóstico, não ressignificar, você não vai ter confiança e não vai tirar você do 0 graus. Tá entendendo agora? Tá fazendo sentido? Então a pessoa que está aqui, ela é uma pessoa que ela não tem confiança, ela pode até ser humilde, tá? Que é uma boa virtude. Mas por não fazer o diagnóstico e não ressignificar, ela não consegue ter essa perspectiva de futuro. A pessoa de 90 graus é ao contrário. Ela tem bastante confiança, porque ela fez o diagnóstico e ressignificou. Só qual que é o problema? Não tem nobreza. Não é nobre. As motivações não são boas. Então ela é soberba. Ela sai da realidade, ela sai da verdade. Ela começa a achar que ela é a melhor. Tá entendendo? Não precisa entrar muito em detalhe.
é quando você tá sem os pés no chão, quando você começa a se achar que é o autossuficiente. Não, que você fez a faculdade tal, você é o melhor, nada contra a faculdade. Não, porque você trabalha no lugar tal, você tá direcionado, porque você serve em tal coisa. A pessoa que está muito reta assim para cima, sem os pés no chão, sem humildade, ela é o que a gente classifica como soberba. Então ela não consegue ter carisma, tá entendendo? Porque ela tem excesso de confiança, mas tem pouca humildade. Então ela pode ser a maior engraçada, ela fala alguma coisa, você faz assim, ó. Porque você não se identifica. O carisma, você tem que se identificar com a pessoa. Então o que acontece? Por que a gente não quer ouvir? Ó, vou falar bem o preto no branco. Por que a gente não quer ouvir a pessoa de 0 graus? Nossa, super humilde, 100% humilde. Porque ela não tem perspectiva. Ela não tem perspectiva de futuro. Ela não está indo para lugar nenhum. Então você não quer ouvir uma pessoa que não está caminhando para algum lugar, que não está construindo algo, que não está com uma base sólida, com força, com vontade. Você não quer ouvir uma pessoa assim. Ela pode ser 100% humilde, mas você não vai querer ouvir uma pessoa que não tem um mínimo de confiança, de perspectiva. Então não gera carisma. Essa pessoa, você não quer ouvir ela não gera o carisma, tá entendendo? Porque ela tem humildade, mas não tem confiança, então não identifica. Carisma é como você consegue se espelhar com a pessoa, como você consegue se identificar, tá bom? Lembrando que eu não sou o cara mais carismático do mundo, mas na medida do que eu consigo, o que eu sei eu quero passar para frente, eu quero ensinar, tá bom? Se você é mais carismático que eu, se você sabe mais, se você conhece tudo, faça um vídeo, me convida e deixa eu assistir que eu quero aprender com você. Então, essa pessoa aqui a gente não quer ouvir ela, porque ela é o medo, a fragilidade, a humildade sem confiança. Essa pessoa aqui a gente também não quer ouvir, porque ela é soberba. Então, ela é muito confiante, mas não é humilde. Então, o que adianta você ser extremamente confiante se eu não consigo ver realidade, se eu não consigo ver verdade, se eu não consigo ver como que eu faria para chegar nessa situação? Então, por que eu fiz a primeira aula lá e eu falei assim, olha, eu era alguém extremamente tímido. Eu ia para a escola, colocava o foninho de ouvido, assim, eu colocava a touca, eu queria me esconder. Eu não conseguia falar socialmente numa festa ou em alguma... No começo isso, tá? Numa festa ou alguma coisa comemorativa, você não consegue, assim, achar o seu lugar, você se sente perdido. Nada contra estar sozinho, a gente vai falar sobre isso mais pra frente, em aulas mais pra frente. Nada contra você querer ficar na sua, não tem problema, você pode ficar em paz na sua. Mas eu tô falando aquela pessoa que se sente suando, sente frio, sente perdida, se sente limitada. Então eu sou uma pessoa que já senti muito isso, tá bom? Só que hoje eu não sinto mais. Hoje eu garanto pra você que em qualquer ambiente eu consigo ficar em paz. É claro, tem ambientes que eu tenho que sair fora. Mas qualquer ambiente eu consigo socializar, consigo fazer algo. Agora não é porque eu sou o bambambam, não é porque eu sou o pá. É porque eu saí lá de baixo, quando estava nessa situação de timidez, eu prestei atenção para aprender algumas coisas que eu quero te ensinar agora, que é essa junção de confiança com humildade para você ter carisma. Por isso que é a jornada do carisma, tá bom? Então ninguém quer ouvir o cara aqui, ó, frágil, do medo, pode ser extremamente humilde. Se não tem confiança, se não tem perspectiva, a gente não quer ouvir, porque a gente quer ir para algum lugar. Por isso que é a teoria do monte, tá entendendo? O soberbo a gente também não quer ouvir, porque ele está fora da realidade, a gente não se identifica. Agora o José, a gente ouve. E o José é o único que tá levantando, que está subindo. Porque esse cara aqui está no plano, esse cara aqui está fora da realidade, mas esse aqui é o único que está subindo. Então a gente quer ouvir ele, porque ele passa a sensação de que ele está subindo. Ele pode não ser o mais rico, pode não ser o mais engraçado, pode não ser o mais popular, pode não ser o mais bonito, pode não ser N coisas. Não interessa. Não interessa status social, cor de pele, não interessa nada. Se você é homem, se você é uma mulher que está assistindo, um menino, uma menina, o que importa é se você está subindo, se você consegue juntar confiança e humildade. Por que que isso entra na ressignificação? Por que que agora você vai entender
o porquê que tinha que mudar os significados. Todas as áreas da sua vida tem que ter essas duas coisas. Todas as áreas da sua vida tem que ter confiança e humildade, senão você se torna ou o Pedrinho frágil com medo, ou você se torna aqui o Superman soberbo, ou você é o José que está subindo. Se você for muito humilde, nada de confiança, de perspectiva, você é o Pedrinho do medo e da fragilidade. Você nunca vai ter confiança que vai gerar a harmonia com a sua humildade para ter carisma. Então as pessoas não vão querer te ouvir. Se você for o Superman soberbo, você é confiante, você sabe o que quer, você tá certo com as suas convicções. Tá bom, mas se não for humilde, não reconhecer como você chegou até ali, não reconhecer para você que é cristão, é o que eu creio, que você é amado de Deus, que tudo vem de Deus, que o dom perfeito vem do alto, que o Senhor que te capacita, que o que você tem é para servir as pessoas, é para compartilhar. Se você não entende isso, ninguém quer te ouvir, irmão. Você é o Superman que a gente não quer ouvir, tá bom? Tô te falando a verdade aqui. Se em algum momento doer, é porque é onde tá pegando em você. Se o que eu tô falando aqui tá te ofendendo de alguma forma, tá doendo, é porque você ainda não ressignificou, você não fez o diagnóstico lá, ressignificou, ou então às vezes o vídeo nem é para você, eu sempre falo isso. Se você acha que nada disso está servindo para você, amém, não tem problema, pode fazer um vídeo que oriente melhor as pessoas, ou assistir um outro vídeo, tá bom? Esse vídeo aqui é para quem quer mudar, para quem quer mudança e quem quer entender isso. Então fez o diagnóstico, como que você vai fazer para ressignificar? Tá, Robson, eu entendi tudo isso que você falou, entendi agora a questão dos bonequinhos e tal. Como que eu faço para mudar isso? Para você ser um José, você tem que pegar todas as áreas da sua vida, tá bom? E você vai balancear, harmonizar entre confiança e humildade, tá bom? Você vai ver que tem áreas da sua vida que às vezes está faltando confiança. Como assim confiança, Robson? Tá faltando perspectiva, tá bom? Vou dar um exemplo meu. Eu não faço faculdade. Fiz um ensino técnico, mas eu queria muito fazer faculdade. Agora, se eu falar assim só para você, eu queria fazer... Poxa, eu vou ser o Pedrinho aqui. Vai ter muita humildade. Quero fazer. Tô reconhecendo. Quero fazer, queria fazer. Mas você não vai ouvir alguém que para aí. O assunto parou aí. Parece até que faltou alguma coisa. Você também não vai querer ouvir se eu falar assim... não faço faculdade, mas também porque não acredito em faculdade. Embora eu tenha aí os meus pontinhos, mas não é esse o ponto. Você pode falar assim, não, porque eu queria... enfim, você poderia ter uma postura de soberba. Não pensei em nenhum exemplo agora. Mas como que eu penso? A questão da faculdade, um exemplo da minha vida. Eu queria muito fazer faculdade. E eu reconheço que no meu ensino fundamental e no meu ensino médio eu não estudei o que eu queria ter estudado. Me arrependo hoje. Queria ter estudado melhor. Hoje, o que eu faço? Eu estudo. Eu baixei uma plataforma online do estúdio onde eu acompanho, eu vejo palestras online, eu quero melhorar, eu estou acompanhando assim as provas, eu faço revisão de provas, eu leio livros que me ajudam a não só passar na prova, mas ter mais conhecimento. Eu quero me tornar alguém melhor, eu quero ter uma classificação boa, eu quero estar apto para o mercado. Tá entendendo? Teoria do monte. Eu peguei uma área da minha vida que estava plana, 0 graus, não puxei ela para 90 graus, tá bom, agora já sei, vou me tornar médico. Não sai da realidade não, tá bom? Entenda, faça coisa com os pés no chão, mas com confiança, com esperança, com perspectiva. Então eu não faço faculdade, mas eu estudo porque eu quero fazer um dia. Porque eu quero bancar a minha faculdade um dia. Eu quero passar numa prova e poder me especializar numa área que eu gosto, de psicologia, de pedagogia, de artes cênicas. Eu quero isso para minha vida. Então hoje eu estudo, eu tiro tempo para estudar, para ler, porque eu quero melhorar. Tá vendo? Eu tô subindo um monte. Se eu falasse assim só para você,
Ah, eu queria tanto fazer uma faculdade, eu ia estar aqui, ó. Se eu falasse assim pra você, e eu já fiz isso, tá? Vou confessar aqui. Eu já falei assim, já fui soberbo. Falei assim, não quero fazer faculdade não, porque faculdade não presta pra nada, só forma as pessoas com a mente, com a ideologia e não ensina nada direito. Só que eu tenho mudado a minha mente, eu confesso pra vocês. Eu tenho mudado porque eu tenho visto que não é tudo, não adianta eu generalizar. Ainda que tenha lá as suas coisas, eu não posso olhar com esse olhar. Eu preciso ver que existem professores que querem ensinar mesmo, existem alunos que querem aprender. Pessoal, acabou cortando o vídeo aí porque a gravação parou, agora eu coloquei ela de novo. Então eu estava falando da faculdade, que eu tinha essa mente de... achava que a faculdade era muito com viés ideológico e que não servia para nada e que o melhor era aprender na prática. Mas eu confesso que eu tenho mudado minha mente em relação a isso, porque embora eu reconheça o viés ideológico e que o conhecimento, que a prática ajude muito, eu não posso deixar de reconhecer a importância da faculdade, a importância de você se especializar. Eu não posso generalizar, porque não são todos professores que têm um viés ideológico, não são todos alunos que estão lá e assim não querem adquirir um conhecimento de fato. Então, eu mudei esse meu olhar, essa minha maneira de ver. Então esse é um exemplo na prática, porque é uma área da minha vida de estudos e eu vi que estava muita confiança e pouca humildade. Porque a confiança minha era, não, vou trabalhar, vou buscar o conhecimento em casa, lendo livros, estudando em casa e não preciso fazer isso não. Só que daí quando eu reconheci que estava faltando isso aqui, ó, porque tem faculdades boas, tem professores bons, tem muita gente boa. Em todo lugar vai ter coisa ruim e coisa boa, então não adianta generalizar. Eu vi que não estava balanceado, eu tive que reconhecer e baixar um pouco minha bola, baixar um pouco a bola e aumentar mais a humildade. E para fazer isso você tem que virar para si mesmo, fazer um diagnóstico, ver o que está dando de errado, ver por que quando eu vou falar desse assunto as pessoas não querem me ouvir. Essa é a pergunta básica que você deve se fazer. Por que quando eu falo de finanças, por que quando eu falo da vida financeira as pessoas não querem me ouvir? Se ninguém quer te ouvir quando você está falando de determinado assunto, exceto quando você está num ambiente que não é para falar disso, também tem essa, né? A gente ainda vai fazer uma aula sobre ambientes, que eu acredito que é uma boa para falar de carisma e tal. Mas exceto nesses ambientes nos quais não tem porquê, não convém você falar de certos assuntos, mas se você estiver num ambiente com pessoas da sua idade, ou às vezes não precisa ser da sua idade, mas você percebe que as pessoas não querem ouvir uma determinada área sua, isso é um sinal de que provavelmente não está muito bem balanceado. Provavelmente não está isso aqui, ó, balanceado. Pode ser muita humildade, pouca confiança, ou muita confiança e pouca humildade. Então faça um diagnóstico de si mesmo para você balancear, harmonizar isso, tá bom? Você vai ter área que você vai olhar assim e vai falar, nossa, falta humildade. Vai ter área que você vai falar, nossa, falta confiança. Então não sei se cortou, mas já mudei minha mente em relação a isso. Hoje eu quero fazer uma faculdade, eu quero me especializar, então eu estudo já para isso, melhoro para isso, tá bom? E você também pode fazer isso igual eu tenho feito. Então deu para entender, né? Com 0 graus você não tem perspectiva nenhuma. 90 graus você está soberbo, 45 graus você tem a perspectiva para onde você quer ir. Então quando eu falo assim, eu quero estudar porque eu quero entrar numa faculdade, sempre que você for falar de algum assunto, não pode ser, tem duas máximas que você não pode entrar. Você não pode entrar na parte de só falar de você, porque é soberba, eu entendo, tá certo, mas você também não pode entrar na parte que você não fala nem um pouco de você, fica vago assim o assunto, sabe?
Às vezes fala com algumas pessoas, é uma teoria, é uma coisa assim meio vaga. Parece que não faz sentido com a realidade da pessoa, nem a sua, de ninguém. Então sempre que você for falar de alguma coisa, você fala assim, ó, eu quero fazer faculdade, mas eu não entrei porque eu não... reconheça os porquês, reconheça a sua realidade, tá bom? Faça um bom balanço entre confiança e humildade. Então posso dar um outro exemplo também, a área profissional. Por que você não... Como é que está a sua área profissional? Você faça essa pergunta. Se você falar assim, eu queria tanto estar trabalhando, tá, mas acabou aí o assunto? É assim que você se vê? Essa é a sua autoimagem? Que você queria algo e não consegue? Então qual que vai ser o rótulo, a maneira que as pessoas vão te ver, tá? Calma aí, você que tá pensando aí agora, Robson, mas não tem nada a ver com o que as pessoas pensam de mim. Tudo bem, mas eu tô mandando a real para você. É assim que as pessoas vão te ver. É verdade, você não deve se importar mesmo com a opinião dos outros. Você deve ter uma autoimagem bem definida. No entanto, se isso te incomoda, quando eu falo de... como as pessoas vão te ver, às vezes é porque você já está se importando, mas vamos lá. Então, você pega a área da sua vida e vamos supor que na área profissional, que é onde eu parei, e como está a sua área profissional? Aí você fala assim, Robson, eu queria tanto estar trabalhando, então você está aqui, você queria algo. Ou então você fala assim, eu já trabalho num lugar, o melhor serviço do mundo, cara, eu ganho muito bem, sabe aquela conversa? Eu ganho muito bem, eu trabalho pouco, é um trabalho no qual eu faço as melhores coisas e eu sou muito... a empresa depende muito de mim, quando está muito centralizado em você... E que isso pode até ser a verdade, tá? Eu não estou falando para você mudar a verdade. Eu estou falando de a hora de você comunicar com as pessoas, a pessoa que está te ouvindo, ela não quer saber se deu tudo certinho. Se você está num emprego maravilhoso e na sua vida deu tudo certinho e agora tá tudo nos trinques. O povo em geral não se identifica com isso. Robson, mas por que eu tenho que agradar o povo agora? Você está assistindo esse vídeo aqui, você quer se tornar carismático. Você quer comunicar com as pessoas. Então não estou falando para você não reconhecer no que você é bom, não reconhecer o seu trabalho. Eu estou falando que você precisa traçar uma rota da montanha. Isso aqui, ó. Você precisa... Lembra da onde você veio e agora onde você está. Então, vamos usar esse exemplo. Vamos supor que você está num serviço que ele é muito bom, ele é excelente, você ganha bem, você gosta do trabalho, etc, etc, etc. A empresa depende muito de você. Vamos usar esse exemplo. Se você quer ser uma pessoa carismática, Robson, eu tenho que falar agora que eu não sou, tenho que mentir? Não, só fala assim, olha gente, hoje eu tô assim, 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 mas eu lembro a época que eu tava aqui, ó. Eu lembro a época que eu estava só estudando, eu lembro a época que eu queria conseguir esse emprego, eu lembro quando eu era assim no chão de loja, eu lembro quando eu precisei atender cliente nervoso, eu lembro quando eu precisei limpar a gôndola, sei lá. Você está entendendo? Se você quer se tornar uma pessoa carismática, você precisa balancear a confiança e a humildade. Não me entenda mal, eu não estou falando para você que é confiante, deixar de ser confiante ou deixar de se ver de uma boa forma, até porque a gente está falando de autoimagem. Eu só estou falando que você precisa ter uma dosagem de humildade, você traçar essa linha da montanha, da onde você veio para onde você vai. Isso vai te tornar mais carismático, porque as pessoas vão querer te ouvir, elas vão querer saber, cara, como que ele chegou até aí? Nossa, mas ele também trabalhava no chão de loja? Nossa, então eu quero isso. Nossa, aquela pessoa ali, ela se dá bem socialmente, ela conversa bem, nossa, ela fala bem, ela não tem timidez. Como que ela chegou ali? Aí se ela fala pra você, não, mas eu já fui muito tímido, não, mas eu já fui assim, não conseguia falar com ninguém, mas eu já fui, não conseguia desenvolver minha área social, sabe? Então, você quer ouvir uma pessoa que veio daqui, uma pessoa que está subindo assim, ó, que veio de baixo. Não é uma pessoa assim muito
fora da realidade, nem sem perspectiva nenhuma. Acho que a gente já falou bastante desse assunto. Esse vídeo é longo, ele é longo mesmo, mas é bom para quem está querendo entender, de fato, se libertar disso. É bom você saber essas coisas. Então vou apagar aqui, vou colocar o último R, que é a reafirmação. Tudo bem com você? Estou aqui no meu cenário. O vídeo acabou ficando um pouco longo, então eu vou dividir ele em 2 aulas, tá bom? Então na próxima aula nós nos encontramos. Esse foi o Irmão Mais Velho. Te espero lá, curta, se inscreve e acompanha a gente aí. Eu tenho certeza que esses vídeos vão te ajudar a ter mais carisma, tá bom? Esse foi o Irmão Mais Velho. Até a próxima. O irmão mais velho. Audição.